Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã vamos meditar em Esdras, capítulo 8, do versículo 21 em diante, que diz: Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defender dos inimigos no caminho. Pois havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus age para o bem, e está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Glória a Deus. Queridos, essa passagem fala de Esdras, né? Esdras, ele estava levando o povo que estava cativo na Babilônia de volta para Israel. O Senhor estava trazendo essa libertação para eles, mas o caminho de volta, pelo caminho eles sofreriam muitas coisas, porque há os ataques, né, dos inimigos e muitos problemas poderiam vir. Com certeza, humanamente falando, eles precisariam de uma escolta de soldados para protegê-los, para guardá-los. Mas Esdras fala o seguinte, que teve vergonha de pedir isso para o rei, porque ele já tinha falado para o rei que o Senhor, a mão do Senhor estaria sobre eles para guardá-los, para protegê-los. Então ele falou: como é que eu vou pedir isso? Eu já falei que o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger. E aí Deus deu uma estratégia para Esdras. E qual foi a estratégia? Você viu? Deus falou: Esdras, entra no jejum, põe o povo para jejuar e orar. E foi isso que ele fez. E aqui ele fala de forma bem clara que eles oraram e jejuaram, pedindo proteção para eles. Ele fala pedindo uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Então, o que nós podemos aprender com essa passagem, queridos? Nós podemos aprender que nós temos segurança em Deus, que o Senhor pode proteger a nossa casa, os nossos filhos e os nossos bens. Ele pode proteger todas as nossas coisas, desde que nós estejamos em vigílias de oração e jejum. Nós precisamos orar e jejuar. Existe hoje, infelizmente, uma igreja cristã que não ora, que não jejua. Existem cristãos que nunca jejuaram, e quando você chama para jejuar, fala: não consigo, não dou conta de fazer jejum. Queridos, você precisa dar conta de fazer jejum. Se você quer vencer as dificuldades, as lutas, se você quer a proteção do Senhor, você precisa usar armas espirituais. E a arma espiritual que você tem é a oração, é o jejum, é a palavra de Deus. Se você não tiver como usar essas armas, você não tem como vencer. Lá em 2 Coríntios também, né? A gente vê lá em 2 Coríntios 10, do 3 em diante, fala: porque embora andando na carne, não milito segundo a carne, porque as armas da minha milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofisma e tudo aquilo que se levanta contra o entendimento de Deus. Então, como que nós vamos anular os sofismas, mentiras, os ataques malignos? Através da força do nosso braço? Não. Se você ficar falando, xingando, se revoltando, tentando resolver o problema na força do seu braço, você só vai criar confusão, intriga, briga, não vai resolver nada. Só vai fazer com que as coisas piorem. Mas se você entrar no seu jejum, na oração, na leitura da palavra, na declaração da palavra, se você realmente guerrear com as armas espirituais que Deus te deu, você vai vencer. Aqui fala bem claro que ele teve um certo temor, né, de fazer aquela viagem longa e sem essa escolta de soldados, sem esses cavaleiros para protegê-los. Mas aí ele falou: o Senhor nos protege. Eu mesmo disse para ele que a mão do Senhor estaria conosco, que a mão do Senhor age para o nosso bem. Então como é que agora eu vou pedir soldados? Não, eu vou pedir os soldados celestiais. E aqui ele diz bem claro: assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu às nossas orações. Certa vez Jesus Cristo disse: há certas castas de demônio que só saem com oração e jejum. Então tem vezes que você está até orando, mas não está jejuando. Há certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Então, a estratégia é essa. Quer vencer? Quer que essa luta chegue ao fim? Quer ver os inimigos tombando?
Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de consagração a Deus, jejue, ore, leia a palavra, declare a palavra, e você vai ver que o seu inimigo vai tombar por terra, porque ninguém pode ir contra as ordenanças de Deus, ninguém pode. Aqui mesmo Esdras diz isso, que a mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam, o seu poder está a favor daqueles que o buscam, mas a ira dele está contra todos aqueles que o abandonam. Então, que você seja essa pessoa vencedora, que conheça a verdade e viva a verdade. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Bênia, Goiânia, Goiás.